Na noite quente e seca de 16 de agosto de 2014, a farmacêutica Bruna Torres, de 29 anos, chegou a um apartamento em Palmas, no Tocantins, para um encontro. Ela esperava apenas um jantar tranquilo, mas o que encontrou no chão do quarto fez seu sangue gelar. Pequenos grânulos azuis brilhavam sutilmente ao lado da cama. Para a maioria, seria um detalhe insignificante, sujeira comum. Mas para Bruna, aquele brilho, junto a um cheiro adocicado no ar, era um alarme ensurdecedor. O que seu anfitrião realmente planejava para aquela noite? Aquele era um segredo sombrio que colocava em risco não apenas ela, mas muitas outras mulheres. Uma pista minúscula estava prestes a expor um predador em série. Esta é a investigação completa de como o conhecimento de uma mulher transformou uma suspeita aterrorizante na prova que desvendou uma série de crimes silenciosos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Em 2014, a cidade de Palmas, capital do Tocantins, enfrentava uma seca severa. As noites eram quentes e os bares da cidade permaneciam cheios. Neste cenário, Bruna Torres, uma farmacêutica de 29 anos, acreditava que teria um jantar tranquilo. Ela havia viajado até a capital para encontrar um homem que conhecera por meio de mensagens. O encontro estava marcado para o dia 16 de agosto, um sábado. Bruna era uma profissional dedicada, trabalhava em uma drogaria e investia seu tempo livre em estudos aprofundados de toxicologia. Seu principal objetivo era ser aprovada em um programa de residência farmacêutica. Sua formação e seu conhecimento técnico eram as ferramentas mais importantes de sua vida profissional. Ela não imaginava que, em breve, seriam as ferramentas para sua sobrevivência. O homem se apresentava como Edu. A comunicação entre eles começou no dia 9 de agosto. Suas mensagens construíram a imagem de uma pessoa sedutora e confiável, culminando no convite para que ela o visitasse em Palmas. O local combinado era uma kitnet localizada no Plano Diretor Sul, uma região residencial próxima à movimentada Praia da Graciosa. Às 20 horas, conforme registrado pelas câmeras de segurança do edifício, Bruna chegou ao endereço. Edu a recebeu na entrada e a acompanhou até o apartamento. Ao entrar, a primeira impressão foi de um local extremamente arrumado. Ele comentou que havia preparado o espaço especialmente para recebê-la. A organização, no entanto, parecia impessoal. Havia uma ausência de objetos pessoais que indicassem quem morava ali. O ambiente era limpo de uma forma quase cenográfica. Ele a convidou para ver o resto do apartamento, mostrando o pequeno quarto. Foi neste momento que a percepção de Bruna mudou drasticamente. Seus olhos foram atraídos por um detalhe no chão, posicionado ao lado da cama. Pequenos grânulos azuis brilhavam discretamente sob a luz do cômodo. Para um leigo, poderiam passar despercebidos ou ser confundidos com um produto de limpeza comum. Contudo, para Bruna, a imagem era um alerta imediato. Seu conhecimento em toxicologia foi ativado. A forma, a cor e a textura dos grânulos eram idênticas às de sílica gel, um agente dessecante usado em laboratórios e indústrias para absorver umidade. A presença daquele material solto no chão de um quarto era anormal e levantava suspeitas. Enquanto sua mente processava a primeira pista, um segundo sinal de perigo atingiu seus sentidos. Sobre uma cadeira próxima havia uma toalha de rosto dobrada. Dela emanava um odor químico, adocicado e penetrante. Não era o cheiro de um perfume ou de um amaciante de roupas. Era um odor que ela reconhecia de seu ambiente de estudo e trabalho. O cheiro característico de um solvente orgânico. A combinação dos dois elementos formou uma hipótese em sua mente. A sílica gel no chão e o cheiro de solvente na toalha não eram coincidências. A farmacêutica compreendeu que não estava em um encontro, mas em uma armadilha.
A noite tranquila que ela esperava havia terminado antes mesmo de começar. O que viu no chão do quarto fez seu sangue gelar. Ela temeu pela própria vida. A interação entre Bruna e o homem conhecido como Edu começou uma semana antes do encontro. A data do primeiro contato foi 9 de agosto de 2014. As conversas ocorreram por meio de um aplicativo de mensagens. O suspeito utilizou uma estratégia calculada para ganhar a confiança da vítima. Ele se apresentou como um profissional bem-sucedido e articulado, morador da capital do estado. Durante os dias seguintes, Edu demonstrou um interesse específico pela rotina e pela carreira de Bruna. Ele fazia perguntas sobre seu trabalho como farmacêutica e seus estudos em toxicologia. A comunicação era constante e projetava uma imagem de estabilidade e segurança. O objetivo era claro: estabelecer um vínculo de confiança que diminuísse as defesas naturais de Bruna. Ele construiu uma persona digital que parecia inofensiva e genuinamente interessada nela. Após estabelecer essa base, Edu formalizou o convite. Ele a chamou para viajar até Palmas para um jantar em sua kitnet. A proposta foi apresentada como uma oportunidade para se conhecerem melhor em um ambiente privado e supostamente controlado. Para Bruna, a imagem construída por Edu foi convincente. Ela acreditou na legitimidade do convite e na seriedade de suas intenções. O encontro representava o próximo passo em um relacionamento que parecia promissor. Ela aceitou a proposta e a viagem foi marcada para o sábado, dia 16 de agosto. Com a confirmação, o plano do criminoso foi colocado em movimento. A expectativa de Bruna era de um simples jantar para conhecer alguém novo. A realidade, contudo, seria completamente diferente. Às 20 horas do dia 16 de agosto de 2014, Bruna Torres chegou ao endereço indicado. O momento foi registrado por uma câmera de segurança instalada no corredor do edifício. O prédio era um conjunto de kitnets no plano diretor sul de Palmas. A localização era próxima à Praia da Graciosa, uma área de lazer conhecida na cidade. O homem, que se identificava como Edu, a aguardava na portaria. Ele a cumprimentou e a conduziu até o seu apartamento. Ao entrar na kitnet, a primeira impressão de Bruna foi de um ambiente organizado. O local estava limpo e os poucos móveis estavam alinhados. Edu mencionou que havia preparado o espaço para o encontro. Contudo, a organização era impessoal. Não havia fotografias, livros ou objetos que indicassem a personalidade de quem morava ali. O ambiente parecia estéril, quase como um quarto de hotel que ainda não foi ocupado. Naquele momento inicial, a aparência do apartamento não levantou suspeitas imediatas. A limpeza excessiva parecia apenas um esforço para causar uma boa impressão. A normalidade da cena, porém, seria quebrada em poucos minutos. Eram 20 horas e 20 minutos. O homem conhecido como Edu a conduziu para o interior do apartamento, indicando o quarto. O cômodo seguia o padrão do resto da kitnet: poucos móveis, paredes brancas e uma aparência de organização extrema. A cama estava feita e o ambiente silencioso. Ele apresentou o espaço como parte do tour pelo seu lar supostamente acolhedor. Foi nesse momento que a observação profissional de Bruna se sobrepôs à sua expectativa social. Seu olhar percorreu o quarto e se fixou em um detalhe no chão. Ao lado da base da cama, sobre o piso claro, uma pequena quantidade de grânulos azuis brilhava discretamente sob a luz artificial do cômodo. Para uma pessoa comum, o material poderia ser confundido com um sachê perfumado que se rompeu ou até mesmo com areia sanitária para animais. Bruna, no entanto, reconheceu a substância de imediato. A cor, o formato esférico e a translucidez eram característicos da sílica gel, um agente dessecante utilizado para absorver umidade. Sua presença ali, espalhada no chão de um quarto, era ilógica e indicava uma aplicação incomum.
Enquanto sua mente processava a informação, outro elemento chamou sua atenção. No canto do quarto, dobrada sobre uma cadeira, havia uma toalha de rosto. Dela emanava um odor químico e adocicado. O cheiro era penetrante e distinto, diferente de qualquer produto de limpeza ou perfume conhecido. A farmacêutica identificou o aroma como sendo compatível com o de um solvente volátil, possivelmente um anestésico inalatório. Os dois elementos, vistos em sequência e a poucos metros de distância um do outro, formaram um quadro alarmante. Os grânulos de sílica no chão e a toalha com odor de solvente não eram itens casuais. Eram peças de um quebra-cabeça que apontava para uma atividade química dentro daquele quarto. A normalidade do encontro foi instantaneamente desfeita. A cena, que antes parecia apenas organizada, agora continha as evidências de uma preparação. O brilho dos pequenos grânulos no chão não era um detalhe insignificante. Era um sinal de perigo. A reação de Bruna não foi baseada em instinto. Foi uma análise técnica, executada em segundos, sob extrema pressão. Sua formação como farmacêutica e seus estudos aprofundados em toxicologia a capacitaram para interpretar a cena com uma clareza que outra pessoa não teria. Onde um indivíduo comum veria apenas grânulos coloridos no chão, ela identificou sílica gel. Sabia que a função principal da sílica é absorver umidade e acelerar a evaporação de líquidos, sendo frequentemente utilizada para conter derramamentos de produtos químicos. Da mesma forma, o odor adocicado na toalha não foi percebido como um simples cheiro estranho. Foi reconhecido como o aroma característico de um solvente orgânico volátil, compatível com substâncias como o clorofórmio ou outros anestésicos inalatórios. Para Bruna, a presença simultânea dos dois elementos não era uma coincidência. A sílica no chão e o solvente na toalha indicavam o uso recente e possivelmente descuidado de uma substância química naquele quarto. A conexão lógica foi imediata. Alguém utilizava um agente anestésico no local, e a sílica gel servia para disfarçar e limpar os resíduos. A hipótese que se formou em sua mente era a de uma preparação para sedar uma vítima. Seu conhecimento não era mais um campo de estudo acadêmico. Naquele momento, tornou-se sua principal ferramenta de defesa. A mente da toxicologista transformou uma suspeita vaga em uma certeza perigosa. O período entre 20 horas e 20 minutos e 20 horas e 40 minutos foi decisivo. A descoberta das evidências no quarto acionou um estado de alerta máximo em Bruna. O pânico foi imediato, mas sua reação foi controlada e racional. Ela compreendeu que qualquer demonstração de medo ou confronto direto poderia agravar o perigo. Sua prioridade era sair do apartamento de forma segura e sem levantar as suspeitas do homem que se apresentava como Edu. Ela manteve a compostura externa, evitando olhar novamente para os grânulos no chão ou para a toalha. Sua mente trabalhava rapidamente para formular um plano de fuga. A estratégia precisava ser crível e justificar uma saída abrupta. A desculpa mais eficaz seria a de um mal-estar súbito e inquestionável. Bruna virou-se para Edu, que a observava da porta do quarto. Com a voz controlada, ela afirmou que não estava se sentindo bem. Descreveu uma tontura e uma forte dor de cabeça que haviam começado de repente. A performance foi convincente. Ela se apoiou levemente na parede para dar mais veracidade à sua condição. O homem pareceu surpreso, mas não imediatamente desconfiado. Ele ofereceu um copo de água, uma sugestão que Bruna recusou. Ela insistiu que precisava ir embora para tomar um medicamento que tinha em sua bolsa. A urgência em sua voz era justificada pelo mal-estar simulado. Sem esperar por uma resposta prolongada, ela caminhou de volta para a sala onde havia deixado seus pertences. Pegou sua bolsa e as chaves do carro de forma deliberada, mas rápida. Cada segundo dentro daquela kitnet aumentava o risco.
Ela se moveu em direção à porta de saída, agradecendo pelo convite e se desculpando pelo término inesperado do encontro. A reação de Edu foi de aparente frustração, mas ele não a impediu. Ele a acompanhou até a porta, abrindo-a. Bruna não olhou para trás. Saiu para o corredor, caminhou em passos firmes até o elevador e desceu para o térreo. Apenas quando estava dentro de seu veículo, com as portas trancadas, ela permitiu que a tensão se manifestasse. A fuga silenciosa havia sido executada com sucesso. O próximo passo era transformar o medo em uma denúncia formal. Ao sair do veículo, Bruna não hesitou. Dirigiu-se diretamente ao posto policial mais próximo, localizado na quadra 106 Sul. Entrou na unidade e solicitou registrar uma ocorrência. A policial de plantão que a atendeu era a agente Kátia. Ela ouviu a farmacêutica com atenção, preparando-se para documentar o que, a princípio, poderia ser mais um relato de um encontro mal-sucedido. Bruna narrou os acontecimentos de forma ordenada e precisa. Descreveu a aparência de Edu, a localização da kitnet e a sequência de eventos desde sua chegada. O ponto central de seu depoimento, no entanto, foram as evidências que encontrou no quarto. Ela detalhou os grânulos azuis no chão, identificando-os como sílica gel, e descreveu o odor adocicado na toalha, associando-o a um solvente químico, possivelmente um anestésico. A atitude da agente Kátia foi determinante. Em muitos casos, denúncias baseadas em suspeitas poderiam ser tratadas com ceticismo ou classificadas como de baixa prioridade. Contudo, a clareza e a especificidade técnica do testemunho de Bruna foram cruciais. Não se tratava de um relato vago de medo ou desconforto, mas da análise de uma especialista em toxicologia que havia identificado os componentes de uma armadilha. A credibilidade de sua profissão e a lógica de sua argumentação deram peso à denúncia. A agente Kátia compreendeu a gravidade da situação. Ela reconheceu que os elementos descritos por Bruna eram consistentes com a preparação de um crime de sedação. A policial registrou a ocorrência formalmente, documentando cada detalhe fornecido pela vítima. Aquele registro não foi apenas um procedimento burocrático, foi o primeiro passo oficial que colocou a máquina policial em movimento. A decisão de levar a denúncia a sério foi o que permitiu que a investigação começasse imediatamente. Enquanto a denúncia de Bruna era processada, a investigação policial seguiu os procedimentos padrão. Os agentes se dirigiram ao prédio para entrevistar os vizinhos da kitnet ocupada por Edu. O objetivo era buscar informações que pudessem corroborar o relato da vítima ou estabelecer um padrão de comportamento do suspeito. Um dos moradores abordados foi Rafael, cujo apartamento ficava no mesmo corredor. O depoimento de Rafael forneceu a primeira peça de corroboração externa para o caso. Ele relatou aos policiais que em diversas ocasiões nos meses anteriores havia percebido um odor incomum vindo do corredor. Ele descreveu o cheiro como adocicado e químico, diferente de qualquer produto de limpeza doméstico. O odor era intermitente, aparecendo por algumas horas e depois desaparecendo. Por não ter uma causa aparente, ele nunca havia feito uma queixa formal. A descrição do cheiro era diretamente compatível com o relato de Bruna sobre a toalha encontrada no quarto. O testemunho do vizinho transformou a denúncia. O que antes era um relato único, baseado na percepção técnica da vítima, agora era apoiado por uma observação independente. A informação de Rafael indicava que o uso de substâncias químicas no apartamento não era um evento isolado, mas uma atividade recorrente. Para os investigadores, essa conexão foi fundamental. O depoimento de Rafael fortalecia a credibilidade da denúncia de Bruna e aumentava a urgência para uma ação policial.
A suspeita de que a kitnet era usada para atividades criminosas ganhava uma base factual mais sólida. O cheiro doce no corredor não era mais um detalhe trivial, mas uma evidência sensorial que ligava o suspeito a um padrão de comportamento suspeito. Com base no depoimento técnico de Bruna Torres e na corroboração do vizinho, a autoridade policial determinou a ação imediata. A consistência das informações e a gravidade da suspeita justificaram uma operação de flagrante. O tempo era um fator crítico. Havia o risco de que o suspeito descartasse as evidências ou fizesse novas vítimas. A operação foi planejada para as primeiras horas da madrugada de 17 de agosto de 2014. Uma equipe de agentes da Polícia Civil foi mobilizada. O objetivo era claro: executar um mandado de busca e apreensão na kitnet do Plano Diretor Sul e deter o suspeito. A ação foi coordenada para garantir o elemento surpresa, minimizando as chances de fuga ou destruição de provas. Os policiais chegaram ao edifício de forma discreta, sem utilizar sirenes. Posicionaram-se no corredor do apartamento e procederam com a entrada tática. A entrada no imóvel foi rápida e controlada. O homem que se apresentava como Edu foi encontrado no interior da kitnet. Ele foi surpreendido pela presença policial e não ofereceu resistência. Imediatamente após a detenção do suspeito, o local foi isolado para a perícia. Os agentes iniciaram uma busca visual preliminar, enquanto aguardavam a chegada da equipe forense. O foco inicial era localizar os itens específicos mencionados por Bruna em seu depoimento. A confirmação dessas evidências era fundamental para validar a denúncia e sustentar a prisão em flagrante. Não demorou para que os primeiros elementos fossem encontrados. No chão do quarto, exatamente ao lado da cama, os policiais localizaram os pequenos grânulos azuis de sílica gel. A toalha com o odor químico adocicado também foi encontrada, dobrada sobre uma cadeira, conforme o relato da vítima. A presença física desses dois itens confirmava a precisão da observação de Bruna. A vistoria continuou de forma metódica. Em um armário fechado na pequena área de serviço, os investigadores descobriram o que seria o núcleo do material probatório. Dentro de uma caixa estavam armazenados vários frascos de vidro contendo líquidos não identificados, além de um estoque de sílica gel. Ao lado dos frascos havia máscaras de proteção respiratória, com filtros para vapores orgânicos. A existência desse material era incompatível com o uso doméstico e indicava a manipulação de substâncias químicas perigosas. Cada item foi fotografado na posição em que foi encontrado, antes de ser cuidadosamente coletado e lacrado como evidência. A operação de flagrante havia sido executada com sucesso. O suspeito estava sob custódia e as provas materiais que Bruna havia previsto estavam agora em posse da polícia. O apartamento, que horas antes era o cenário de uma armadilha, transformou-se em uma cena de crime. A próxima fase da investigação dependeria da análise científica daquelas evidências. As evidências coletadas na kitnet foram lacradas e encaminhadas ao Laboratório de Criminalística da Polícia Civil do Tocantins. A responsabilidade pela análise do material coube ao perito Wallace, um especialista em química forense. Seu trabalho seria fundamental para converter as suspeitas levantadas por Bruna Torres em provas materiais que pudessem ser utilizadas em um processo judicial. O primeiro item analisado foi a amostra dos grânulos azuis recolhidos do chão do quarto. O exame visual e a análise química preliminar confirmaram a suspeita inicial de Bruna. Tratava-se de sílica gel. Contudo, a análise mais aprofundada, utilizando a técnica de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, revelou a presença de resíduos de uma substância estranha impregnada nos grânulos. O resultado foi inequívoco.
A sílica estava contaminada com traços de clorofórmio, um solvente orgânico volátil e um potente anestésico inalatório. Em seguida, o perito Wallace concentrou-se na toalha de rosto. A análise química do tecido também detectou a presença de clorofórmio, estabelecendo uma ligação direta com a sílica encontrada no chão. O laudo, porém, revelou um detalhe adicional. Uma análise microscópica das fibras do tecido mostrou que as microfibrilas em certas áreas estavam derretidas e fundidas. Essa alteração física não era resultado de calor, mas sim de uma reação química causada pelo contato direto com o solvente em estado líquido e concentrado. A toalha não havia sido usada apenas para limpar um pequeno respingo, ela fora saturada com a substância. O laudo pericial de Wallace transformou o caso. O documento técnico fornecia a prova científica de que um anestésico volátil era manipulado de forma recorrente e descuidada dentro daquele apartamento. A sílica gel servia como agente para absorver derramamentos e acelerar a evaporação do químico, minimizando o forte odor. A toalha era a ferramenta de aplicação. A suspeita de Bruna, baseada em seu conhecimento técnico, foi validada e comprovada pela ciência forense. A narrativa do crime não dependia mais apenas do testemunho da vítima. Agora, ela estava fundamentada em fatos químicos e físicos irrefutáveis. O laudo do perito Wallace deu um novo significado a cada objeto apreendido na kitnet. A investigação não buscava mais apenas confirmar uma suspeita. Ela agora catalogava as ferramentas de um predador metódico. A busca sistemática no apartamento levou os agentes a um armário na pequena área de serviço. Dentro dele, encontraram o arsenal utilizado pelo criminoso. O primeiro conjunto de itens eram frascos de vidro, com os rótulos originais removidos. Análises posteriores confirmariam que continham clorofórmio puro. Ao lado dos frascos havia um estoque de pacotes de sílica gel, idênticos aos grânulos encontrados no chão do quarto. A quantidade era muito superior à necessária para um uso doméstico comum, indicando um planejamento para uso contínuo. Junto aos produtos químicos, os policiais encontraram 2 máscaras de proteção respiratória. Não eram máscaras cirúrgicas simples, mas equipamentos robustos, equipados com filtros para vapores orgânicos. A presença dessas máscaras era uma evidência crucial. Ela demonstrava que o criminoso conhecia a toxicidade das substâncias que manipulava e tomava precauções para proteger a si mesmo durante o manuseio. Ele se protegia enquanto expunha suas vítimas ao perigo. Os itens, quando analisados em conjunto, formavam um kit operacional. Cada peça tinha uma função clara no esquema criminoso. O clorofórmio era a arma. A toalha, encontrada anteriormente, era o dispositivo de aplicação usado para administrar o anestésico à vítima. A sílica gel era a ferramenta de limpeza e dissimulação, utilizada para absorver rapidamente qualquer derramamento e reduzir o odor químico no ambiente. As máscaras garantiam a segurança do agressor. A organização do material indicava um modus operandi repetido e refinado. Não se tratava de um ato impulsivo, era um processo deliberado que envolvia preparação, execução e limpeza. A existência desse arsenal confirmava que o caso de Bruna não era um evento isolado. A kitnet funcionava como uma base de operações para crimes de sedação. A vistoria do imóvel continuou. Os peritos e agentes procuravam por qualquer outro elemento que pudesse revelar a identidade de outras vítimas ou a extensão das atividades do suspeito. A busca se concentrou nos pertences pessoais do homem detido. Foi sobre uma pequena mesa na sala que os investigadores encontraram o item mais importante. Um notebook preto, fechado e conectado ao carregador. O equipamento foi manuseado com cuidado,
seguindo o protocolo forense. Foi fotografado, desconectado da tomada e então desligado para preservar a integridade dos dados. Em seguida, foi acondicionado em um saco de evidências e lacrado. Os investigadores sabiam que em crimes dessa natureza, dispositivos eletrônicos frequentemente armazenam os registros das ações do criminoso. Aquele notebook não era apenas um computador. Era um potencial arquivo digital que poderia conter a resposta para a pergunta mais urgente da investigação. Quantas outras mulheres haviam entrado naquele apartamento e não tiveram o conhecimento técnico de Bruna para escapar? O notebook apreendido na kitnet foi imediatamente classificado como a evidência mais crítica do caso. O equipamento foi transportado sob custódia para o setor de perícia em computação forense da Polícia Civil. Ali, técnicos especializados iniciaram o procedimento para acessar o conteúdo do disco rígido de forma segura, sem alterar os dados originais. O processo era metódico e lento, projetado para garantir a validade legal de qualquer prova encontrada. Após a extração e a análise inicial dos arquivos, os peritos fizeram a descoberta que redefiniu toda a investigação. O disco rígido do computador continha dezenas de arquivos de vídeo. Os arquivos estavam organizados de maneira sistemática, em pastas nomeadas com datas e o que pareciam ser as iniciais de nomes femininos. A organização indicava que os atos não eram impulsivos, mas parte de uma rotina documentada. O conteúdo das gravações confirmou o pior cenário investigado pela polícia. Os vídeos mostravam múltiplas mulheres, todas em estado de inconsciência, deitadas na mesma cama do quarto onde Bruna Torres havia estado horas antes. As imagens eram explícitas e documentavam atos de exploração sexual. O criminoso filmava suas vítimas enquanto elas estavam sedadas, incapazes de consentir ou de se defender. As gravações também serviram para elucidar completamente o modus operandi do agressor. Em alguns dos vídeos, era possível ver o próprio criminoso, que se identificava como Edu, preparando o ambiente. Ele aparecia manuseando a toalha de rosto, aplicando o líquido anestésico e posicionando-a estrategicamente no quarto. As imagens não deixavam dúvida de que a sedação era o método utilizado para incapacitar as mulheres. A função da sílica gel, a pista que salvou Bruna, também foi esclarecida. Em um dos arquivos, o homem aparecia limpando um pequeno derramamento de líquido no chão, próximo à cama. Ele utilizava os grânulos azuis para absorver a substância e, em seguida, varria os resíduos. A sílica era, portanto, uma ferramenta de limpeza e dissimulação, usada para eliminar rapidamente as evidências físicas e o odor do clorofórmio, preparando a cena para a próxima vítima. A análise dos vídeos permitiu à polícia identificar inicialmente outras 7 vítimas. Os rostos das mulheres eram visíveis nas gravações, o que deu início a um novo e complexo trabalho de investigação. Localizá-las e informá-las sobre o ocorrido. Muitas delas poderiam não ter memória do que aconteceu, atribuindo a perda de consciência a um mal-estar súbito ou ao consumo de bebida alcoólica. A descoberta transformou a natureza do caso. A investigação, que começara como uma tentativa de agressão contra uma única vítima, agora se tornava a investigação de um predador em série. O suspeito não era apenas um homem que havia preparado uma armadilha, mas um criminoso metódico que registrava seus ataques. O notebook não continha apenas provas, continha a história de seus crimes. A reviravolta foi completa. O foco da polícia se expandiu para determinar a escala real das atividades de Edu e garantir que todas as suas vítimas fossem encontradas e recebessem apoio. Com a identificação de múltiplas vítimas nos vídeos, a investigação expandiu seu foco. O apartamento era a cena do crime final,
Mas o processo de captura das vítimas começava em outro lugar. Os investigadores passaram a contatar as mulheres identificadas nas gravações. Seus depoimentos, embora muitas vezes fragmentados pela sedação, começaram a apontar para um padrão consistente. A maioria relatou ter conhecido o homem que se apresentava como Edu em bares e casas noturnas na região central de Palmas, principalmente nos estabelecimentos próximos ao Plano Diretor Sul. Essa nova linha de investigação levou os policiais a uma análise retroativa dos registros de ocorrências da segurança pública e dos serviços de emergência médica. O objetivo era verificar se havia um padrão de incidentes não resolvidos nos locais mencionados pelas vítimas. A análise dos arquivos revelou um dado preocupante. Nos meses que antecederam a prisão, vários desses bares haviam registrado chamados para mulheres que sofreram desmaios súbitos e inexplicados dentro dos estabelecimentos ou em suas imediações. Na época, esses incidentes foram tratados como casos isolados e sem conexão. As causas eram frequentemente atribuídas ao consumo excessivo de álcool, ao calor intenso da cidade ou a quedas de pressão arterial. Nenhuma investigação criminal formal foi aberta para apurar a possibilidade de uma ação deliberada. Os relatos eram arquivados como ocorrências médicas, não como potenciais crimes contra a pessoa. A recorrência dos eventos em uma mesma área geográfica não havia gerado um alerta sistêmico. A polícia passou a trabalhar com a hipótese de que Edu era o elo comum entre muitos desses casos. Seu método de operação parecia claro. Ele abordava as mulheres nesses locais públicos, estabelecia uma conversa e, em algum momento, possivelmente administrava uma substância em suas bebidas. Após a vítima começar a apresentar sinais de mal-estar, ele se oferecia para ajudá-la, levando-a para sua kitnet sob o pretexto de prestar auxílio. A sedação completa e a subsequente agressão ocorriam no ambiente controlado do apartamento. A descoberta conectou os crimes da kitnet a um problema de segurança pública mais amplo e até então invisível. Os desmaios não eram eventos aleatórios ou meros excessos da vida noturna. Eram sintomas de uma atividade predatória que ocorria à vista de todos, disfarçada pela normalidade dos ambientes de socialização. A investigação revelou que a vulnerabilidade não estava apenas atrás de uma porta fechada, mas também nos espaços públicos da cidade, onde a vigilância e os protocolos de segurança haviam falhado em identificar um padrão criminoso. Os pontos, finalmente, estavam sendo conectados. A identificação de outras mulheres nos vídeos apreendidos gerou uma nova frente de trabalho para as autoridades. A prioridade imediata passou a ser o amparo a essas vítimas. Muitas delas não tinham memória clara dos eventos, o que tornava o processo de notificação e apoio extremamente delicado. Para liderar este esforço, a Secretaria de Saúde Municipal designou a doutora Cíntia, uma psicóloga especializada no atendimento a vítimas de violência. A doutora Cíntia coordenou a criação de uma força-tarefa multidisciplinar. A equipe era composta por psicólogos, assistentes sociais e assessores jurídicos. O primeiro passo era contatar cada uma das mulheres identificadas, de forma individual e sigilosa. O trabalho exigia uma abordagem cuidadosa, pois as vítimas seriam informadas de que haviam sido agredidas e filmadas enquanto estavam inconscientes. A equipe forneceu o suporte psicológico emergencial necessário para processar o trauma da notícia. Paralelamente ao atendimento individual, a doutora Cíntia e sua equipe organizaram sessões de apoio em grupo. O objetivo era criar um ambiente seguro, onde as mulheres pudessem compartilhar suas experiências e compreender que não estavam sozinhas. O suporte jurídico também foi fundamental, orientando cada vítima sobre seus direitos e os próximos passos do processo criminal contra o agressor.
O trabalho coordenado pela doutora Cíntia foi essencial para garantir que a resposta do poder público não se limitasse à punição do criminoso, mas que também abrangesse a recuperação de suas vítimas. O impacto do caso, no entanto, transcendeu o apoio direto às mulheres afetadas. A revelação de que um predador em série atuava nos bares da cidade gerou um debate público sobre segurança em ambientes noturnos. A Prefeitura de Palmas, em conjunto com a Secretaria de Segurança e associações de comerciantes, reconheceu a necessidade de medidas preventivas. O caso de Bruna Torres tornou-se um catalisador para a mudança. A primeira iniciativa concreta foi a criação de um programa de treinamento obrigatório para bartenders e funcionários de estabelecimentos noturnos. O treinamento, desenvolvido por especialistas em segurança e saúde, focava em ensinar os profissionais a identificar os sinais de uma possível sedação criminosa. Eles foram instruídos a observar comportamentos como desorientação súbita, dificuldade de fala, perda de coordenação motora e a presença de indivíduos excessivamente solícitos com pessoas visivelmente vulneráveis. Além da identificação, o programa estabelecia um protocolo de ação. Os funcionários aprenderam como intervir de forma segura, como separar a potencial vítima do agressor sem causar confronto, e a quem acionar imediatamente, seja a segurança do local, a polícia ou os serviços de emergência médica. A medida transformou os trabalhadores da noite em uma primeira linha de vigilância e proteção. A segunda e mais duradoura consequência foi a implementação de um protocolo municipal unificado. A política pública estabeleceu um fluxo claro de procedimentos para qualquer estabelecimento que registrasse uma suspeita de sedação. O protocolo determinava que a vítima fosse levada a uma área segura, que as autoridades fossem notificadas de imediato e que qualquer evidência, como o copo ou a bebida da pessoa, fosse preservada para análise toxicológica. A denúncia de Bruna Torres não resultou apenas na prisão de um criminoso. Suas ações, baseadas em seu conhecimento técnico e em sua coragem, expuseram uma falha sistêmica na segurança da cidade. O legado do caso foi a criação de uma rede de proteção que antes não existia, tornando os espaços de socialização de Palmas mais seguros. Um único caso foi o ponto de partida para uma mudança cultural e institucional que beneficiaria toda a comunidade. A pergunta central deste caso é direta: um brilho no chão pode salvar vidas? A resposta, baseada nos fatos ocorridos em Palmas em 2014, é afirmativa. Contudo, essa resposta depende de um fator crucial: quem está observando. O que salvou Bruna Torres não foi apenas o detalhe que ela viu, mas sua capacidade de interpretá-lo corretamente. Onde uma pessoa comum veria apenas pequenos grânulos azuis, a farmacêutica identificou sílica gel. Onde um leigo sentiria um cheiro adocicado e estranho, a estudiosa de toxicologia reconheceu o odor de um solvente anestésico. A combinação desses dois elementos, para ela, não era uma coincidência. Era a assinatura de um método criminoso. Sua reação não foi guiada pelo pânico, mas pela análise técnica. Ela compreendeu a função de cada componente da armadilha: o clorofórmio para sedar, a toalha para aplicar e a sílica para limpar os vestígios. Essa combinação única de vigilância e conhecimento especializado foi o que transformou um encontro perigoso em uma denúncia eficaz. A credibilidade de seu testemunho, fundamentado em termos técnicos precisos, foi o que motivou a ação policial imediata da agente Kátia. Sem a identificação específica das substâncias, a história de Bruna poderia ter sido interpretada como um simples caso de desconforto ou desconfiança, e a urgência da situação poderia não ter sido compreendida. As consequências de sua atitude foram muito além de sua própria segurança. A denúncia levou à prisão em flagrante de um predador em série.
A apreensão do notebook revelou a existência de outras vítimas, mulheres que não tiveram a mesma oportunidade de escapar e que, em muitos casos, não tinham memória do que lhes havia acontecido. A ação de Bruna deu voz a essas outras vítimas e permitiu que a justiça começasse a ser feita em seus nomes. O caso também expôs uma falha na segurança pública. Os desmaios em bares, antes tratados como incidentes médicos isolados, foram recontextualizados como parte de um padrão de ataque. A investigação forçou as autoridades e a comunidade a reconhecerem uma forma de crime que operava de maneira silenciosa e dissimulada. O legado mais duradouro foi a mudança institucional. A criação de treinamentos para funcionários de bares e a implementação de um protocolo municipal de segurança não foram respostas teóricas, mas medidas práticas nascidas diretamente das evidências deste caso. Portanto, o brilho dos grânulos de sílica no chão daquela kitnet foi, de fato, o ponto de partida que salvou vidas. Salvou a de Bruna naquela noite e protegeu inúmeras outras no futuro, através das mudanças que sua denúncia provocou. O caso de Bruna Torres demonstra que, em certas circunstâncias, o conhecimento técnico é a mais eficaz ferramenta de sobrevivência e o mais poderoso instrumento para a justiça. Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.